me chamo Renata, estamos aqui no Explicador Virtual para conversarmos sobre história. Vamos lá? Então, nós vamos voltar a falar sobre o Japão. Nós começamos a falar sobre aquele poder fragmentado que o Japão possuía, depois o fortalecimento, né, do poder do imperador, depois vimos a grande ascensão que os militares ganharam até a ascensão dos shogunatos. Quem eram os shogunatos, né? Era o período em que os shoguns, ou seja, os militares japoneses, permaneceram no poder no Japão. E aí nós vimos que era muito semelhante esse período do shogunato com o feudalismo europeu. E aí a gente vai ver aqui uma parte desses principais shogunatos no Japão. Como a gente já tinha comentado, que o shogunato japonês é muito parecido com o feudalismo europeu, porque havia uma hierarquização da sociedade. Havia os shoguns, que eram os donos, né, os proprietários, havia os nobres e havia também os camponeses, que estavam responsáveis pelo trabalho servil. E para poder proteger toda essa região, todo esse território, contavam com o apoio dos samurais, que eram os guerreiros que faziam parte do exército. Vamos lá? Deu para dar uma revisada? Então vamos. Pois bem, durante o século XIII, né, que foi o período ali do início dos shogunatos do Japão, o próprio território japonês passou por uma melhoria muito grande. Era conhecido como Era da Prosperidade. E essa prosperidade refletiu na população, que aumentou o número de habitantes, refletiu também no crescimento das cidades e o desenvolvimento do comércio, principalmente com a China. Tá legal? Então, vamos lá. Pois bem, ao ascender, ou seja, ao chegar ao poder, o general Yoritomo, pessoal, olha só, a pronúncia não tem que estar correta, tudo bem? Mas a gente está aqui analisando principalmente essas mudanças que ocorreram no Japão, o porquê elas aconteceram, ou seja, as causas e as consequências dela, certo? Então vamos lá. O general Yoritomo, ele estabeleceu o shogunato Kamakura. E por que esse shogunato vai ter esse nome? Devido ao nome da cidade que passou a ser a capital do império, tá? Situada no extremo leste do Japão. Após a morte desse general, a família Ohu passou a dominar o shogunato de 1200 até 1333. Então nós não estamos falando de um período curto, nós estamos falando de um período médio, né? Um período do médio para o longo, que vai marcar a história do Japão. Pessoal, uma das características desse shogunato Kamakura vai ser a invasão dos mongóis, ou seja, eles vão sofrer invasão do seu território pelos mongóis. Lembra que eu já tinha conversado com vocês que esse território eles poderiam sofrer essas invasões, né? Porque haviam muitos povos diferentes ali próximos, como os indianos, os mongóis, que nós estamos vendo aqui, assim também como os chineses, com os quais eles faziam comércio. E aí o que vai acontecer nesse conflito entre os mongóis e os japoneses do shogunato Kamakura? A gente vai ver a ascensão, o prestígio que os samurais vão ganhar. Por quê? Os samurais eram os guerreiros responsáveis pela proteção. Durante o conflito entre os mongóis, eles vão ganhar muita importância, eles vão vencer muitas batalhas, tanto que os samurais eles vão passar a ser reconhecidos como soldados da nobreza. E lembra que os samurais eles possuíam um código de moral e de conduta? Pois bem, acompanhando essa ideologia samurai, desenvolveu a glorificação do shintoísmo. O que vai ser o shintoísmo? Vai ser a religião oficial, né, do shogunato, acompanhada da filosofia zen budista. Lembra das religiões lá da Índia? Pois bem, esses povos eles também recebem muita influência, né, uns dos outros. Pessoal, eles conduziam, qual vai ser o grande princípio, né, dessa religião, dessa filosofia? Eles vão levar o homem a uma disciplina física e mental.
que caminhava para a salvação e a sabedoria, muito próximo do que? Já do hábito, dos costumes dos samurais, disciplina mental e física. O shogunato Kamakura ele gastou muito dinheiro, porque quando você se envolve em um conflito, você gasta muito dinheiro para poder abastecer o seu exército com armamento, suprimentos, armaduras. Então, o shogunato Kamakura, apesar de sair vitorioso do conflito contra os mongóis, eles gastaram muito dinheiro e isso os tornou enfraquecidos, certo? Então, vamos lá, pessoal. Por volta de 1318, vai subir ao trono o imperador Go-Daigo, né, que vai tentar destruir o poder do shogun em 1333. Percebam que nós não estamos mais falando do shogunato Kamakura. Agora nós estamos falando sobre o shogunato Muromachi. Por quê? Devido ao enfraquecimento, né, nos conflitos contra os mongóis, esse shogunato encerrou-se e iniciou outro. O que vai acontecer durante esse shogunato Muromachi? Tá? Pessoal, desculpa que de vez em quando vai emperrar a língua, mas a gente vai ler com calma e vai passar por cima. Depois que o imperador Go-Daigo ele tentou destruir o poder do shogun, vai ficar conhecido, né, esse período como Restauração Kemmu. E o que foi? Foi uma aliança entre o imperador. Lembra que o imperador, ele nunca deixou de ser imperador, só que ele teve o seu poder muito reduzido. Por quê? Quem estava sempre no comando eram os shoguns. Tanto que nós estamos vendo o período do shogunato e não do império, né? Do império japonês. Então, a restauração Kemmu vai ser uma aliança entre o imperador e Ashikaga Takayuji, certo? Do clã Minamoto. E que vai fazer com que esse território japonês passe por uma mudança. Só que o que vai acontecer? Essa aliança ela não vai dar muito certo. Tanto que o imperador ele vai ser exilado nas montanhas, ou seja, ele vai ser enviado para as montanhas. E esse acordo terminou 3 anos depois, quando Ashikaga Takayuji assumiu o poder como o de Oishino, onde passou a governar o sul do Japão. Pessoal, não deu certo a aliança e o que ocorreu após o imperador ser exilado nas montanhas foi o que? A fragmentação do Japão entre norte e sul. E o que vai gerar essa fragmentação? O conflito. Então, o conflito entre o Japão do Norte e o Japão do Sul vai ser conhecido como a Guerra das Duas Cortes. Não era bom para o território japonês essa fragmentação. O tornava muito fraco, né? Essa fragmentação, porque eles vão se envolver no que nós chamamos de uma guerra civil. Uma guerra dentro do território japonês. E isso vai favorecer o quê? Talvez uma possível invasão de povos vizinhos que percebam essa fragilidade. E aí, pessoal, por 50 anos, a Corte do Sul tentou invadir a Corte do Norte. Né? Essa guerra entre o Norte e o Sul durou aí por 50 anos. Até que em 1932, percebam que nem é tanto tempo assim, né? Não está tão distante. Firmaram um acordo de paz em que o imperador do Sul abdicou em favor do Norte, novamente unificando, tornando o Japão um único território. Certo? Dúvidas? Então, vamos lá. Pois bem, após o período, né, após a reunificação do Japão, então passou por um período de grande efervescência artística, ou seja, muitos eventos vai ser feito na corte, mostrando as obras produzidas pelos japoneses, né? Fazendo com que
houvesse novamente uma integração dos que viviam no sul com os que viviam no norte. Lembra da identidade que foi proposta lá no período de fortalecimento do Japão, fortalecimento do imperador antes do período dos shogunatos? Então, essa identidade ela vai aflorar novamente através do desenvolvimento artístico. E outro elemento também que vai ser importante depois dessa reunificação, né, vai ser a intensidade do comércio novamente com a China Ming. Tudo bem? E, novamente, a ascensão da filosofia zen budista, aquela que buscava, né, que o homem tivesse um equilíbrio tanto físico quanto mental, que ele buscasse essa purificação, que ele buscasse essa fortaleza. Então, olha só, pessoal, esse período foi importante para o Japão, que algumas tradições iniciaram como as que nós conhecemos ainda hoje: a cerimônia do chá, arranjos artísticos de flores, decoração e jardinagem, arquitetura leve, pintura monocromática, o teatro no, que reunia dança, música, coral e interpretação. Ou seja, novamente teve um fortalecimento, os hábitos, a cultura japonesa, essa novamente identidade do povo tão importante para que novamente ele se tornasse um território forte após esse período de reunificação. Pois bem, em consequência dessa reunificação, a gente percebe que o poder do shogunato ele vai diminuindo, né? E aí o enfraquecimento do poder centralizado foi o poder dos daimyos. Lembra quem eram os daimyos? Isso aí eram os nobres. Então, quando houve o enfraquecimento do poder dos shoguns, né, houve um aumento da influência dos daimyos, que eram os nobres. Eles obedeciam os shoguns. Uma vez que o poder dos shoguns estava enfraquecido, eles passam a ter maior influência no território japonês, certo? Então, pessoal, como eu estava falando com vocês, com o poder enfraquecido dos shoguns, o que eles vão buscar agora? Vão buscar invadir territórios, né? E aí o que vai acontecer? Lembrando que os shoguns eram o quê? Comandantes de exército. Então eles tinham uma vivência de guerras, de conflitos muito grande. Eles sabiam como ordenar guerreiros a lutarem sob seu comando. Então por isso que eles vão travar esses conflitos, né, militares, para poder conquistar províncias próximas, ou seja, territórios próximos. E essa disputa do controle de terras vai ser muito ruim para o Japão, que acabou de se reunificar, né? A gente vê um período de prosperidade, que eles estão tentando restabelecer o comércio com a China, de restabelecer uma identidade através dessas manifestações artísticas, e aí a gente passa por um período de perturbações, né, que eles vão chamar perturbações políticas. Por quê? Por conta da disputa do poder. E aí, esse período, a gente vai perceber também o surgimento, ou seja, a eclosão de uma guerra civil chamada Guerra Onin, que durou de 1467 a 1477, ou seja, 10 anos de conflito. Isso para uma economia, para um território que acabou de se tornar, né, novamente reunificado, era muito ruim. O confronto, né, teve como consequência esse período de desordem, como nós já vimos, nessa instabilidade política, e culminou novamente com a fragmentação do país, ou seja, com a divisão. Só que a gente vai perceber que em 1573, o militar Oda Nobunaga, tá? Nobunaga, certo? Oda Nobunaga, ele vai, através do seu poder, restabelecer a união. E aí o seu governo, né, vai de 1534 a 1582. Tudo bem, pessoal? Muitas informações, confundiu? Não? Então vamos confirmar essas informações
a partir do que? Dos nossos exercícios. A gente vai relacionar algumas características justamente para evitar essas confusões entre o shogunato. Então, o shogunato Kamakura, letra A, e o shogunato Muromachi, a letra B. E aí a gente vai fazer agora a relação entre eles. Ocorreram invasões de povos mongóis que haviam se estabelecido na China. Isso é fácil, né? Foi o primeiro shogunato que nós falamos, shogunato Kamakura. Isso aí. Vamos lá, então? Segundo item. O enfraquecimento do poder centralizado foi acompanhado de um aumento da influência dos daimyos. O poder centralizado de quem aqui que estava enfraquecido? Dos shoguns, né? Quando nós vimos isso no shogunato Muromachi. Muito bem. Lembra que aqui no shogunato Kamakura, eles ainda tiveram os conflitos com os mongóis e foi por isso que o seu poder, né, ou seja, dos shoguns, eles acabou enfraquecendo, apesar deles terem vencido as batalhas, mas eles gastaram muito dinheiro, lembra, nos conflitos, e por isso que eles tiveram seu poder enfraquecido. E aí a gente vê aqui o aumento da influência dos daimyos no shogunato Muromachi. Vamos lá? Após a reunificação, o Japão passou por um período de grande efervescência artística e de intenso comércio com a China Ming. Isso aí, depois da reunificação da Corte Norte com a Corte Sul. Foi durante o shogunato Muromachi. Muito bem. Então vamos lá? As vitórias auxiliaram o shogunato a estabelecer o poder dos samurais, que passaram a ser reconhecidos como soldados da nobreza. Ah, isso aí eu lembro, eles foram soldados da nobreza quando eles duelaram contra os mongóis no shogunato Kamakura, depois que vai servir até como base, né, de um dos preceitos da religião. Isso aí. Pessoal, vamos lá. As vitórias auxiliaram o shogunato a estabelecer o poder dos samurais, que passaram a ser reconhecidos como soldados da nobreza. Isso aí. Quando eles foram reconhecidos como soldados da nobreza foi quando eles duelaram contra os mongóis no shogunato Kamakura. Muito bem. Depois vai servir até como um dos preceitos da religião, né, que se tornará oficial durante esse shogunato. Qualquer dúvida que tiverem, é só revisar novamente a videoaula. Até mais, pessoal!